caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando de novo, ainda não fiz a barba, eu estava acabando de me arrumar, mas me deu um estalo para complementar uma série que eu estou fazendo há alguns dias já, sobre futuro, construção de futuro e tal. Eu falei, por que eu não posso fazer isso daqui de uma maneira um pouco mais ilustrada? Porque eu quero pegar uma coisa que é relativamente básica, tá? Vocês, Leonardo da Vinci, né? Vocês provavelmente já viram nos cadernos, aquela coisa maravilhosa. Ele nunca publicou aquilo. Que bom que um dia alguém abriu a gaveta do cara e achou aquele negócio. Mas um dos desenhos mais extraordinários que eu já vi do Leonardo é isso daqui. Isso aqui, na verdade, é uma escultura que alguém fez inspirada. Tcharam, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o Homem Vitruviano. Por que chama o Homem Vitruviano? Ó, olhem lá de novo. Vocês já devem ter visto esse cara aí com os 4 braços. A história é a seguinte: Vitrúvio era um arquiteto romano da época de Augusto e ele deixou um tratado gigantesco, que eu não vou lembrar o nome, é claro, sobre arquitetura, e que ele defendia que a boa arquitetura tinha que ter as proporções humanas, que as proporções humanas eram perfeitas. E ele dizia que o homem com o braço estendido dava um quadrado, para cima dava um círculo. Então ele tinha imaginado essa questão do quadrado e do círculo nas proporções da figura humana, só que todas as ilustrações do Tratado do Vitrúvio sumiram, se perderam. Então o pessoal lia aquele negócio lá do Vitrúvio e falou, pô, o que esse cara está dizendo? Porque se você tentar desenhar não bate. Então isso que vocês estão vendo aqui, que é a solução que o Leonardo da Vinci conseguiu bolar para o homem vitruviano e ficou de uma certa maneira como um ícone do Renascimento, né? Na hora em que a gente volta a olhar para o humano, o homem, né? A proporção humana, a figura humana, o destino humano como centro do universo, tá? Já vocês vão ver onde a gente vai chegar. É curioso porque esse cara, quando no Renascimento você começa a pensar no futuro, né? Você se baseia numa ideia clássica, tá? Curiosamente, eu tenho outro brinquedo aqui, eu adoro loja de museu. Isso daqui é uma escultura do Bottioni, que muitas vezes é chamada do homem futurístico. É lógico, aqui é uma réplica, porque o original tem 1 metro e meio de altura. Se eu não me engano, o nome original disso é uma escultura em bronze chamada Formas Únicas da Continuidade no Espaço, coisa qualquer tal. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque esse bonequinho aí representava a crença do homem do futuro, né, no futurismo, né, na época em que a tecnologia, as máquinas, você está falando um pouquinho antes da Primeira Guerra, né, Mundial, logo a Revolução Industrial bombando, aquele super crença no progresso e tal. Curiosamente, esse Bottioni aí, que era um dos, né, pais do futurismo italiano e tal, o elogio da máquina, da sociedade maquinal, etc. E tal, ele acaba se entusiasmando tanto que ele vai para a guerra, achando que a guerra é o triunfo da metralhadora, da bomba, do aço e tal. Aí ele volta tão deprimido da Primeira Guerra que nunca mais fala. E aí o cara volta deprimidíssimo. E aí depois, curiosamente, o que você tem na Itália é o nascimento de uma grande inovação que é o fascismo. Você tem Mussolini, depois o Hitler acha a ideia linda, você tem o nazismo, né? Isso porque o pessoal estava extremamente entusiasmado com o que a tecnologia, o que as máquinas poderiam trazer. Curiosamente, para ver como a relação com a tecnologia ou com a esperança da tecnologia muda, acho que no começo dos anos 30 surge um filme chamado Metrópolis. Metrópolis é uma sociedade altamente tecnológica em que você tem gente que vive super bem, num paraíso, tá, enquanto tem um monte de gente ralando lá embaixo que nem robô, e são mostrados que nem robôs, e o cara mais avançado da época, ele cria isso daqui. Isso daqui é um robô que consegue assumir a forma de um ser humano. No filme ele vira um personagem, que é a Maria, né? E aí a promessa das máquinas aí um dia substituírem os seres humanos, e os seres humanos serem descartáveis, sobretudo os seres humanos a peãozada, né? Então o que a gente está vendo aqui nesses três brinquedinhos que eu estou trazendo são visões diferentes do que é o humano e da relação do humano com a máquina, do futuro que a gente vai construir e tal. Eu estou trazendo isso daqui até para colocar literalmente em perspectiva, né? Então os três em perspectiva, pelo seguinte, sempre que a gente vai ver algum evento, né, alguma coisa para falar de futuro, alguém tentando, né, dar alguma luz, né, grande parte do discurso é em cima
das tendências promovidas pela tecnologia, né? Ah, porque o digital vai levar a gente para lá, o não sei o que vai levar a gente para lá, o mobile vai levar a gente para lá. Tá? Esse entusiasmo com a tecnologia, sem levar em conta o fator humano, e aí vamos voltar aqui para o Leonardo da Vinci, me assusta um pouco pelo seguinte. Ontem ou anteontem tinha uma matéria no Estadão bem legal mostrando intervenções no Minhocão. Minhocão é um viaduto horroroso que fizeram no meio da cidade, o elevado Costa e Silva. O Minhocão não foi um fenômeno unicamente paulistano. Várias cidades, numa certa época, se apaixonaram pelo que o automóvel podia trazer. A liberdade do automóvel, o indivíduo livre, né, capaz de se mover em altas velocidades, o trabalhador podendo comprar um automóvel e tal. E se você estivesse vendo os TEDx da década de 20, de 30, de 40, de 50, o que você viria talvez era isso, né? Aquele sonho messiânico com relação ao poder do automóvel transformando as cidades, o domínio do homem sobre a paisagem e tal. Isso levou, na medida em que você esqueceu de prestar atenção nos fatores humanos, a cidades absolutamente desumanas, né? Levou a criar minhocões por aí, levou a sacrificar bairros, comunidades, a transformar regiões inteiras em cracolândias, em coisas degradadas, porque o entusiasmo excessivo quase matou muitas cidades. Nova York só escapou de virar uma Los Angeles, com aquele negócio tudo longe, né? Los Longeles, né, como o pessoal fala, porque a comunidade, a sociedade civil nova-iorquina foi muito forte e barrou o cara que era o Maluf da época, lá, que era o Robert Moses, que era o cara que adorava fazer obras. O cara tem lá sua nobreza, mas era um espírito da época. E se deixasse, o cara parava com aquela coisa de andar a pé em Nova York, que é uma das coisas mais legais, né, que você tem vida na rua, que você cruza as pessoas. Tá? Ele queria trocar tudo isso por highways e viadutos, etc. e tal. Felizmente a sociedade civil acordou, né, e percebeu, pera, isso não é um futuro desejável, eu não quero ser um robô pilotando um carro, eu quero manter ainda as minhas proporções vitruvianas aqui, né? Eu estou levando esse fator em conta porque é muito fácil a gente se apaixonar pela técnica em si, é muito fácil a gente se apaixonar pela tecnologia em si, é muito fácil a gente acreditar que o desenvolvimento da tecnologia assim, é uma locomotiva que inevitável e inexoravelmente, que é uma palavra bonita, vai levar a gente numa direção XYZ. Né? Em N momentos da história humana a gente se apaixonou pela máquina. Né? Seja a máquina da revolução industrial, do futurismo, seja a máquina, né, robótica aqui do Metrópolis, mas toda vez que a gente esqueceu de levar em conta o humano, ou a gente errou na mosca, ou a gente construiu, não utopias, mas o contrário disso, que é uma palavra que chama distopias. Né? Quando a gente vê hoje essas grandes inovações que a gente está vivendo, tablets, internet e tal, parece que tudo saiu da cabeça de um cara só. Na verdade, se você for ver a ficção científica que esses caras leram quando era criança, já tinha isso lá. Né? O James Bond tinha isso, o Dick Tracy tinha isso, o 2001, Odisseia no Espaço tinha iPads. O que essas pessoas de uma geração para cá vêm fazendo é concretizar sonhos, né, visões de futuro de uma, duas, três gerações atrás. Tá? Curiosamente, se a gente for ver hoje os sonhos de futuro, as visões de futuro, elas andam bem pessimistas, porque talvez tenha, sei lá, almas mais sensíveis, pessoas com um pouco mais de sensibilidade, percebendo que talvez o que a gente esteja produzindo hoje não garanta necessariamente um futuro mais humano, mais legal e mais decente. Né? Talvez seja um futuro mais maquinal. Né? Então, vamos prestar um pouco mais de atenção, né, em visões de futuro, que visão de futuro que você tem, né, para a gente não ser simplesmente sei lá, pegar carona aí no vácuo das tecnologias por si só, porque se você não tiver a preocupação com o humano, as tecnologias não têm alma. Se você não tiver uma visão de futuro, essas tecnologias não vão gerar pessoas mais felizes, vão gerar robôs, vão gerar gente que paga o cartão de crédito só, né? É isso que você quer? Então pensa muito bem antes de acreditar piamente que só porque o digital é isso, ou só porque a eletrônica é aquilo, ou só porque o mobile é aquilo, que é isso que vai tornar o futuro melhor.
Tá? Leve em conta que quando, sei lá, o Da Vinci foi se procurar inspiração para o Renascimento, que convenhamos, cara, a gente tem que andar de joelho todo santo dia porque houve o Renascimento, ele foi buscar inspiração o quê? Em alguém que disse que a boa arquitetura, os bons espaços públicos, eles devem refletir o quê? As proporções humanas. Então fica aí o nosso homem vitruviano de inspiração, né? E agora eu tenho que fazer a barba, porque esse homem aqui, paulistano, tem que trabalhar. Grande abraço.